A história de Adonias. Quem foi Adonias? Adonias foi um dos filhos de Davi com Agite e meio-irmão do futuro rei Salomão. Ele aparece na Bíblia principalmente nos capítulos iniciais do livro de 1 Reis, onde é mencionado em relação à sucessão do trono de seu pai, o rei Davi. Com Davi já idoso e em estado de saúde fragilizado, Adonias toma a iniciativa de proclamar-se rei de Israel, aproveitando-se do momento delicado. Ele recebe o apoio de alguns líderes importantes, mas enfrenta a oposição de outros, especialmente de Natã, o profeta, e de Batseba, mãe de Salomão. Adonias é, portanto, uma figura de destaque nos eventos que antecedem a ascensão de Salomão ao trono, sendo um exemplo de ambição e, ao mesmo tempo, de tragédia, já que sua busca pelo poder acaba resultando em sua morte. Ascendência e ambição. Adonias era o quarto filho de Davi, irmão de Absalão, e possuía grande beleza e carisma, características que o tornavam popular entre o povo. Após a morte de Absalão, Adonias, sendo o filho mais velho sobrevivente, acreditava que tinha o direito legítimo ao trono. Em 1 Reis capítulo 1 verso 5, é mencionado que ele exclamou: "Eu reinarei", mostrando seu desejo de se tornar o próximo rei de Israel. A conspiração pelo trono. Nos últimos dias do rei Davi, enquanto ele estava fraco e acamado, Adonias viu uma oportunidade para reivindicar o trono. Sem o consentimento de seu pai, ele iniciou uma conspiração e ganhou apoio de figuras influentes, incluindo Joabe, o comandante do exército de Israel, e Abiatar, o sacerdote. Adonias organizou uma grande cerimônia de sacrifício e convidou seus irmãos e importantes oficiais do reino, exceto Salomão e alguns fiéis de Davi, como Benaia, o profeta Natã e o sacerdote Zadok. 1 Reis capítulo 1 versículo 9 e 10. Intervenção de Natã e Batseba. Quando o profeta Natã soube do plano de Adonias, ele agiu rapidamente para proteger a promessa que Deus havia feito a Davi de que Salomão deveria sucedê-lo. Natã conversou com Batseba, mãe de Salomão, e juntos foram ao rei Davi para lembrá-lo de sua promessa e alertá-lo sobre a tentativa de Adonias de usurpar o trono. Davi então reafirmou que Salomão seria o rei de Israel, ordenando que ele fosse ungido imediatamente. A unção de Salomão. Davi instruiu Zadok, Natã e Benaia a ungirem Salomão como rei. A cerimônia ocorreu em Giom, onde Salomão foi ungido em uma cerimônia pública e oficial, selando seu direito ao trono. 1 Reis capítulo 1 versículo 39 e 40. Ao ouvir a celebração do povo, Adonias e seus seguidores perceberam que seu plano falhara. Todos os convidados da festa de Adonias fugiram, temendo represálias de Salomão. 1 Reis capítulo 1 versículo 49. A primeira tentativa de perdão. Temendo pela própria vida, Adonias buscou refúgio no altar, agarrando-se às pontas do altar do tabernáculo, que era considerado um lugar sagrado de proteção. Salomão, mostrando clemência, decidiu poupar sua vida sob a condição de que ele se comportasse de maneira leal e honesta. 1 Reis capítulo 1 versículo 50 ao 53. Adonias então se prostrou diante de Salomão, que o mandou de volta para sua casa em paz, mas a tensão entre os irmãos permaneceu. A segunda tentativa de conquista. Apesar do perdão, Adonias não desistiu de seu desejo pelo trono. Ele solicitou a Batseba, mãe de Salomão, que intercedesse junto a Salomão para que ele permitisse que se casasse com Abisag, a jovem que havia cuidado de Davi em seus últimos dias. 1 Reis capítulo 2 versículos 13 ao 17. Esse pedido foi considerado por Salomão uma ameaça direta, pois, na tradição israelita, a posse de uma das concubinas do rei era vista como uma reivindicação ao trono. A execução de Adonias. Percebendo as intenções de Adonias, Salomão interpretou o pedido como uma nova tentativa de usurpar seu trono e decidiu agir de forma definitiva. Ele ordenou que Benaia, o chefe de sua guarda, executasse Adonias, encerrando a ameaça ao seu reinado. 1 Reis capítulo 2 versículo 24 e 25. Esse ato foi crucial para consolidar o poder de Salomão, garantindo que seu governo não fosse ameaçado por facções internas. Genealogia de Adonias. Contexto familiar e sua conexão com o trono. Adonias era o quarto filho de Davi com Agite, nascido em um período de transição do reino de Hebrom para Jerusalém. Apesar de não ser o primogênito, ele cresceu com privilégios e ambições de liderança, especialmente após a morte dos irmãos mais velhos, Amnon e Absalão. Sua relação com o pai, porém, era marcada pela ausência de repreensão.
As escrituras destacam que Davi nunca o contrariou, 1 Reis capítulo 1 verso 6, o que pode ter alimentado sua sensação de legitimidade ao trono. No contexto familiar, Adonias representava uma continuidade natural à linhagem de Davi, mas ele negligenciou um detalhe essencial: a escolha divina. Deus havia designado Salomão, o filho de Batseba, para suceder Davi, sinalizando que a sucessão monárquica não dependia apenas de hierarquia familiar, mas da vontade do Senhor. Essa visão limitada de Adonias, voltada para suas próprias aspirações, o levou a uma jornada de intrigas e tragédia que moldou o curso da história de Israel. Para mais vídeos, inscreva no canal, deixe sugestão de vídeos nos comentários, compartilha e deixe o like.